E vamos pensar um pouco desse tema de oração. Eu quero começar perguntando para você. Você não precisa responder. Quero que você pense, como é a sua vida de oração? Qual é o seu costume de oração? Você é uma pessoa que ora todo dia, diariamente? Você ora quando acorda? Você ora na refeição? Você ora para dormir? Você não ora? Você passa a semana inteira na correria, chega domingo aqui que você de repente faz uma oração. Como é? Eu quero que você pense. Não precisa falar para mim. Eu queria que você pense. Será que a sua vida de oração ela pode melhorar? Será que você poderia ser mais dedicado à oração, mais compromissado com a oração? Então esse é o nosso tema de hoje. E eu separei algumas frases aqui sobre a oração para a introdução. Eu já usei essas frases aqui em outro momento, talvez você vai lembrar. Frases bonitas que nos ajudam a pensar na importância da oração. Vamos ler juntos? Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar, né? Então, é verdade isso, né? Você pega na Bíblia, quando Moisés foi levantado como libertador, tinha um povo lá, clamando a Deus por uma libertação, né? Então, realmente a oração é real, né? Vamos ler a segunda frase da noite? Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Não é verdade? Então, se você ama alguém, eu tenho certeza, você é casado, você deve orar pela sua esposa ou pelo seu esposo. Você tem filhos, você deve lembrar deles em oração, né? Você ama alguém, seu pai, sua mãe, devem ser as primeiras pessoas que estão na sua lista de oração. Que o que está dito ali é muito, muito verdadeiro. Que quando a gente ama alguém, a gente ora por ela, a gente quer o bem dela. Terceira frase, vamos lá? Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Esse missionário foi citado hoje de manhã aqui na escola dominical. Um missionário pioneiro na evangelização, século XVIII. Né? E disse uma coisa interessante, quando nós trabalhamos, é nós que trabalhamos. Quando oramos, né, Deus vai à nossa frente, vai dando sabedoria, vai dando graça, vai dando entendimento, livramentos, vai dando aqueles insights, dizendo, olha, não é aqui por aqui que você tem que ir hoje, não é isso que tem que fazer diferente. Isso é a graça de Deus que nos conduz. Vamos lá, próxima? Eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Mais uma vez o Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Ele dizia que é melhor ser uma pessoa de oração do que ser uma pessoa de púlpito. Tem muitos pastores que não oram. Tem muitos pastores que são frios na oração. Eu, particularmente, não sou fã dessas pessoas. Os meus ícones, as minhas referências de oração, de pregadores, são aqueles pregadores piedosos, pessoas que eu sei que amam a oração. Porque a gente não... Aqui em cima a gente pode fazer até um teatro, um enfeite, mas é certo que quem nós somos realmente a verdadeira pessoa em casa. É no esconderijo, é no oculto que realmente se revela um homem de Deus, né? Vamos lá, próxima frase. Nunca pedi coisa alguma em oração, sem um dia, afinal, recebê-la de alguma maneira, de alguma forma. Já contei para você essa história. Charles Miller, ele fundou um orfanato para criança, e num dia tinha acabado o leite para as crianças, e ele fez uma oração a Deus que tivesse leite naquele dia para as crianças. E então, uma charrete, uma carroça, a poucos quarteirões dali quebrou, eu não sei bem o que aconteceu, se foi um estragou, se foi um animal, e aí tinha um leite que ia ser estragado, e assim aquela pessoa bateu na porta do orfanato e falou, olha, nós temos aqui alguns galões de leite, e a gente precisa doar, senão vai estragar. Né? Então foi um lindo testemunho que ele contou, aí o Charles Miller, aí já falecido, esses heróis da fé, né? Eu acho que essa é a última. Vamos lá? A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Essa, na realidade, é a penúltima. Tem mais um. A oração é o encontro da sede de Deus. Agostinho, primeiro teólogo da igreja, ainda, né? O início da igreja cristã, ele dizia que há um vazio, né? O ser humano, ele anseia por Deus. Ele dizia que há uma sede no coração do ser humano, né? E aí só encontra alegria em Deus, né? Ele falou que só encontramos alegria em Deus. E o último é o Billy Graham. Vamos lá? A oração
é simplesmente uma conversação de mão dupla entre você e Deus. Eu gosto dessa frase porque não é que nem aquela moça no café, né? Que foi mostrado o vídeo onde só uma pessoa fala e só o outro ouve, né? Não, a oração é uma mão dupla. É tão bom quando você desenvolve essa experiência de ouvir a Deus, de estar em comunhão com Deus, sentindo o seu espírito, dirigindo os seus passos, falando pela sua palavra, falando através dos louvores, ou no silêncio do seu coração, você sentir aquela direção para a sua vida. Então é muito bom quando a oração é uma via de mão dupla, né? Quando a gente fala, mas a gente também escuta. E assim, irmãos, passando a introdução, nós vamos para o primeiro tópico da noite. Quero que você esteja com sua Bíblia aí em mãos. Êxodo, capítulo 19, se você tiver com seu celular, você pode usar, desde que você faça aquele compromisso comigo de não ficar em rede social, em WhatsApp, durante a pregação. Eu prometo que não vou demorar muito, mas faça o esforço de estar bem concentrado na palavra de Deus. Tenta ouvir o que nós estamos passando para vocês nessa noite, com muito carinho. Iniciando em Êxodo, capítulo 19, o versículo 1 a 3 diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Pessoal, olha o monte, né? O Monte Sinai. Eu nunca fiz uma viagem à Terra Santa. Gostaria ainda de um dia poder fazer. Mas pelas fotos que eu vi, pelos vídeos que eu assisti, não é um lugar pequeno, nem baixo, nem de fácil acesso. É algo alto, é uma subida difícil, é uma subida cansativa. E é interessante que há todo um mistério referente ao Monte Sinai, porque a própria Bíblia aqui nos diz que o versículo 3, se você quiser observar na sua Bíblia, fala que subiu Moisés a Deus. Né? Ele não subiu só no monte, ele subiu a Deus. Ou seja, a própria presença de Deus o aguardava naquele monte. Né? Então, esse Monte Sinai ficou chamado também como Monte de Oração, ou Monte de Moisés. Então as pessoas fazem peregrinações lá, sobem lá no monte, vem a planície, e ali foi até ali onde Deus deu as placas com os mandamentos para Moisés. Então, às vezes a gente pensa assim, eu não sei quem assistiu já os filmes 10 Mandamentos, né, aquele clássico antigo até, que parece que Moisés subiu uma vez e já desceu rapidinho com as placas dos mandamentos em mãos, e não foi isso. Primeiro que era uma subida muito longa, ele subia, tem uma das subidas que ele ficou 40 dias lá em cima. Talvez demorou horas para subir e horas para descer. E ele ficou 40 dias lá, né, de jejum, né, sem comer, não sei se levou água, não me lembro se a Bíblia fala sobre isso, enfim. Mas é certo que lá naquele monte, ele falava com Deus, ele ouvia Deus, ele tinha um diálogo com Deus. E ele recebeu essas tábuas, e não uma viagem, diz a Bíblia que ele fez sete subidas e 7 vezes, né? Subiu e desceu por 7 vezes. Por 7 vezes. Uma dessas, ele ficou 40 dias lá em cima, que foi aquela história do bezerro de ouro. Quando ele desce, as pessoas estão adorando um ídolo. Mas diz a pesquisa bíblica aqui, que foi 7 viagens ao topo do monte. 7 vezes. Então, pessoal, quando a gente fala de monte, vem aquela pergunta: pastor, orar no monte é mais santo? Né? As pessoas criam assim um clima, devido a essa história de Moisés, as pessoas criam um clima com um monte. Né? Eu vou dar a minha opinião, tá, pessoal? Na minha opinião, e baseado nas palavras de Jesus, não há um lugar mais importante do que o seu próprio quarto. Tá? Nós vamos ver essa passagem logo mais, onde Jesus falou sobre isso. Entra no teu quarto. Tá? Eu não vejo nenhum problema também de ir no monte. Você pode ir no monte, né? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, como até um ensino, se você quiser saber a minha opinião, eu não entendo que algum lugar seja mais especial do que outro.
Eu não entendo, por exemplo, que esse templo seja mais especial do que o pátio, ou do que a rua, ou do que a sua casa. Não. Porque Deus está em todos os lugares, disse Jesus lá para a mulher samaritana. Ele é espírito e quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, pastor, eu posso ir num monte? Ótimo. Quer ir? Ótimo. Mas não que lá Deus está e aqui Ele não está, ou na sua casa Ele não está. Não. Todo lugar, desde que você esteja com o coração quebrantado, contrito, ali Ele está. Né? Ali Ele está. Então a gente até teve uma época que a gente até tentou levar a igreja a um monte, fomos a conhecer alguns montes na cidade, mas vimos que ia ser muito difícil o acesso a animais, estrume para não falar bosta, no chão. E aí a gente pensou assim, melhor não, vamos orar aqui na igreja mesmo, né? Porque tem os desafios do local, a subida, descida, estacionamento, criança, idosa. Então assim, eu não creio que seja mais santo ou menos santo, mas a gente pode orar lá como orar aqui, e se seu coração estiver puro, contrito, quebrantado, Ele vai ouvir da mesma forma. Então, o que Jesus nos ensinou aqui é importante. E eu também já estou usando aqui uma parte daquela pregação que eu fiz aqui, do Sermão do Monte. Os que assistiram já estão lembrando de algumas coisas, como o tema é o mesmo, que Jesus falou sobre a maneira certa e a maneira errada de orar, né? Então, primeiro a maneira errada, vamos ler lá o que Jesus falou sobre oração? Vamos lá? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então Jesus começa primeiro dizendo, qual que é a maneira errada de orar? É você orar para que os outros vejam. Está lá, ó. Porque gostam de orar em pé e nas praças para serem vistos. Então essa é a primeira maneira de errado. É quando você quer orar para que as pessoas... Então assim, não, eu vou falar bem bonito para todo mundo saber que eu oro bem. Gente, é uma besteira. Olha, para mim as orações mais lindas são as orações mais sinceras. São as mais lindas, mais sinceras. Né? Aquela oração que você vê pureza, que você vê sinceridade, que ela está falando ali, não para alguém ouvir, né? Então essas são as orações erradas, né? No caso de ficar querendo que o que as pessoas pensam de nós, né? E Jesus também falou mais uma maneira errada, que ele falou no verso 7, vamos lá, em Mateus 6,7, e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, né? Então, ou seja, é a lógica da matemática, né? Eu vou passar aqui tantas horas e Deus vai me ouvir. Eu vou repetir o Pai Nosso 100 vezes para Deus me ouvir. Então isso aí não serve. A oração ela tem que ser algo muito natural, é muito particular, é muito sincero, é muito espontâneo. Não é uma repetição. Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Ficar repetindo aquilo lá 1000 vezes não serve para nada. Não serve para nada. Porque você está fazendo palavras ao vento. Palavras... Não estou dizendo que a oração do Pai Nosso não é importante. Estou dizendo que a gente não pode ficar repetindo essa oração sem entender cada letra, cada palavra, cada entendimento que Jesus está passando naquela oração tão resumida, tão importante. E Jesus falou então da maneira certa, né? Que é o versículo aí no meio, Mateus 6,6. Vamos lá juntos? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará, né? Então, qual que é a maneira certa de orar aqui? Primeira coisa, esquecer das pessoas, né? Não precisa ninguém saber o que eu estou fazendo. Entra no teu quarto, né? Ninguém precisa saber o que eu estou orando. Eu não preciso mostrar para as pessoas o quanto eu oro, né? E a segunda maneira aqui é você esquecer das pessoas e se conectar com Deus. Porque ele fala, orarás a teu Pai, e o teu Pai que vê, né? É interessante isso aqui, né? O Pai não ouve, ele vê, né? Jesus poderia ter falado assim, né? E teu Pai que ouve, não, ele vê, né? Então ele vê a nossa disposição. Agora, gente, eu não sou contra a oração em grupo não, viu? Não sou contra a vigília, não sou contra
a oração em grupo, a reunião de oração? Não, até porque eu creio que o grupo, muitas vezes no grupo que a gente cria disciplina para orar. Porque quando Jesus falou assim para os discípulos dele, vamos orar comigo, né? O que ele estava pedindo ali? Companhia. Porque às vezes a gente sozinho a gente não tem força. Que a gente sozinho a gente fica no WhatsApp. A gente sozinho a gente fica no YouTube. A gente sozinho começa a orar e já desiste. E em grupo não, a gente respeita um ao outro, a gente incentiva o outro, a gente ora, o outro ora, a gente ouve, edifica a nossa vida. Então eu não sou contra a oração em grupo. E esse texto, Jesus também aqui não está falando sobre isso. Porque em outro texto ele disse assim, quando estiverem reunidos 2 ou 3, em meu nome, ali eu estarei. Então, Jesus não é contrário à oração em grupo. O que Jesus está falando aqui é sobre a sinceridade do coração. Você pode orar em grupo e estar sincero. Ou você pode orar em grupo e estar preocupado com o que estão pensando da sua oração. Né? Então, fica essas lições aqui para nós mais uma vez. Tá? A pergunta que eu faço para vocês é se você tem o seu monte de oração. Né? Ali embaixo tem uma letra de uma música do Diante do Trono, que eu acho que ela nos faz refletir sobre o tema, né? A música diz assim, olha que lindo, ó, quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Olha que bonito. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar a tua grandeza. Aí o refrão diz, te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés, na beleza da santidade. Te dou o meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. É uma música antiga do Diante do Trono, não sei qual CD, que é ela, um dos primeiros. O Rubinho deve saber qual CD que é, né, Rubinho? Não sabe, Rubinho? Preciso de ti, né? O álbum Preciso de ti. Então, mas os mais antigos aqui devem lembrar dessa música, fez história, e é uma música tão linda, e a letra nos fala sobre isso. Não é o monte, né? Não é o monte, né? É a você, é o seu coração. Olha que diz lá, ó, purifica o meu coração, né? Você pode estar no seu carro, você pode estar no seu trabalho, no seu escritório, na sua casa, né? No seu quarto. Você pode estar no monte. Então, quando eu falo ali para você, tem um monte, a pergunta que eu estou fazendo aqui, não é se você vai ao monte, mas se você tem um lugar que você ora diariamente. Se você tem um horário do seu dia que você dedica para falar com Deus. Essa é a minha pergunta. E eu queria que você refletisse sobre a pergunta que eu estou fazendo. Olha essa frase aqui que eu vou dizer. Escute bem essa frase. Nós atravessamos o Mar Vermelho, nós passamos pelo deserto, mas talvez ainda não chegamos no monte da oração. Eu vou repetir. Nós passamos pelo Mar Vermelho, nós atravessamos o deserto, mas talvez ainda não chegamos no monte da oração. Então nós temos que chegar, gente. Nós temos que chegar nesse monte, nesse encontro com Deus, nessa vida de oração, não só no culto, mas em casa. Né? Temos que ter essa dedicação. Quem lembra aqui daquele filme, né? Quarto de Guerra? Se você não assistiu esse filme, assista esse filme. Assista essa semana. Pegue na internet, assista. Né? Olha, que filme tão sensacional. Né? A história desse filme é que o casal, ali a Elizabeth e o Tony, o casal está em conflito. O Tony está trabalhando muito, o Tony está ganhando muito dinheiro, o Tony tem um carro bom, e está conhecendo mulheres, uma mulher fora de casa, o casamento está em declínio, as crises estão se aproximando. Então, a Elizabeth, ela conhece uma senhora chamada Clara. E essa senhora é aquela famosa mulher do coque, aquela famosa mulher da oração. E ela então, sapatinho de fogo, né? E ela então diz assim, olha querida, você tem orado? Você tem um quarto de guerra? Fala para Elizabeth. E ela, o que é quarto de guerra? Ela vai ensinar, né? Que é aquele lugar na casa dela, um closet, um armário, um cômodo, onde ela deveria
guerrear as batalhas ali na oração, né? Não é gritando com o marido, não é xingando o marido, não é atacando um prato na cabeça do marido, né? Não, ela deveria guerrear na oração, é no quarto de guerra. E assim, aquela batalha, elas vão ali colocando os pedidos na parede, os versículos, e orando e clamando, e as coisas vão acontecendo. Olha o que diz o tema, o subtítulo do filme, né? A oração é o quê? É uma arma poderosa. Né? É o subtítulo do filme. Né? Então, irmãos, é um filme que nos incentiva a batalhar a guerra, não da gritaria, não da confusão, né? Não a arma da força, mas a arma da oração. Né? A arma da oração. É um lindo filme, é um lindo filme. Eu queria que você passasse alguns capítulos na sua Bíblia agora. Eu queria que você fosse até o capítulo 33. Eu vou destacar aqui algumas passagens, porque agora Deus vai passar para Moisés os 10 mandamentos, Deus vai passar para Moisés as leis, as festas, o tabernáculo, o tamanho do tabernáculo. Mas no capítulo 33, eu percebo mais um destaque da oração na vida de Moisés. O capítulo 33, o versículo 7, olha o que diz aí, ó. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Olha para mim aqui, deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Você lembra que eles estão lá no monte Sinai, estão acampados ali. Moisés subia no monte, falava com Deus, descia do monte, trazia ao povo a instrução. Só que a viagem continuou. Eles saíram daquele acampamento no monte e seguiram viagem rumo à terra prometida. E nesse caminho, é interessante que eles continuam o hábito da oração, Moisés, que agora eles fazem uma tenda. O monte ficou para trás, o monte talvez esteja alguns quilômetros para trás na viagem, mas ainda eles dedicam à oração, ainda eles têm uma tenda de oração. Moisés então ele faz uma tenda, e diz a Bíblia que essa tenda ficava fora do arraial, e o texto diz, você pode conferir, que quem quisesse buscar a Deus, ia à tenda da oração. A gente fez um acampamento uma vez, os meninos devem lembrar aqui, os jovens, adolescentes, e fizemos um local de oração, uma tenda, uma barraquinha para oração. É gostoso essa coisa da didática, de você ver um lugar para orar. Esses dias na escola do Samuel também, do meu filho, ele falou que tinha uma tenda de oração na escola. E quem quisesse podia ir até a tenda e fazer uma oração. Bonito. São gestos de nos trazer à memória, à mente, aos olhos, de não esquecermos que precisamos dedicar um tempo de oração. Né? Se você tiver na sua casa, por exemplo, um local onde você ora, um quarto, um closet, sei lá, é gostoso isso. De você ter um local que você ali é onde você lê a Bíblia, onde você ora, é onde você ali sabe que aquele momento é seu com Deus. Né? É seu com Deus. Isso é didático, não é errado. Não é errado. Então, eles tinham esse encontro. Agora, deixa eu explicar para vocês. O texto fala que ficava fora, né? Fora do arraial. Sabe por quê? Eu vou explicar agora. Porque eles pecaram. Eles pecaram. E Deus falou que não ia ficar entre eles mais. Que agora tinham que sair para falar com Deus. E o pecado é o que eu vou citar aqui, que foi o caso do bezerro de ouro. Que foi muito triste esse acontecimento. Queria que você voltasse um capítulo da sua Bíblia, no capítulo 32, o versículo de 1 até o 6. O versículo de 1 até o 6... é onde fala da história do bezerro de ouro. É claro que esse capítulo vai seguir, mas eu vou ler até o 6. Diz a palavra de Deus: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós,
Pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando, dizendo: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Deixa eu explicar para vocês aqui o que está acontecendo. Moisés subiu a um monte e ficou 40 dias no monte. E aí, gente, passa um dia. É normal, Moisés está orando, passa 2, passa 3, passa uma semana, passa 10, 15, 20, o povo começa a dizer: cadê Moisés? Morreu? Será que o homem morreu? Passa 30, né? Eles pensaram que morreu, né? E aqui fala: não sabemos o que lhe terá sucedido, no verso 1. Não sabemos o que terá sucedido. Ele pensa: morreu. Não, então teve um ataque cardíaco lá em cima, morreu de fome, e eles não podiam subir no monte. Não podiam. Então, mas gente, olha a ideia desse povo, né? Já que Moisés fugiu, nós precisamos de um outro Deus, né? E aí, eu não entendo isso aqui, eu fico imaginando o que passou na cabeça de Arão. Porque Arão, gente, o que é Arão? Arão é irmão de Moisés, saiu lá do Egito, viu todos os milagres, todos os ensinos, caminhou junto com Moisés. Arão fala assim: ei turma, traga o ouro aí, tira o ouro da orelha, tira as correntes de ouro, me dá aqui, vamos fazer um bezerro. E aí eles fazem um bezerro, e fazem um altar, e a turma começa a adorar. Santo bezerro, nosso Deus bezerro, né? O que bezerro faz? Ele muge, Muge pra gente, bezerro, né? Aí fica nessa, gente? Mas eu fico assim, tão escandalizado com esse texto. Não é possível, né? Não é possível. E assim, eu tenho duas lições aqui. Primeira lição: a instabilidade do povo. O povo é muito instável, gente. O povo é muito ingrato. Moisés, só porque o homem ficou 40 dias lá em cima no monte, a turma já se perdeu? Fica imaginando, se teu líder de célula 40 dias não te ligar, o cara morreu, você morre junto? Poxa, né? Como assim? Né? Então, muita instabilidade. E esse povo viu milagre, viu água amarga virando doce, viu água saindo da rocha, viu o mar vermelho se abrindo, viu as pragas no Egito, gente. O maná, né? Então, como assim? É a primeira lição que eu pego aqui, a instabilidade nossa espiritual, gente. A turma se converte hoje, amanhã está desviada. A turma aceita Jesus, faz discipulado, tanta coisa, e chega daqui a 15 dias, faz uma festa para o bezerro. É sério isso aqui. É sério. Parece que dá um branco na cabeça. Né? E a segunda lição, você lembra quando Deus falou para Moisés: Moisés, eu serei a sua boca. Eu não sei falar. Não sei o quê. Eu não tenho todas as respostas. Aí Deus falou assim: tá bom, então eu vou te dar Arão. Olha o que Arão fez aí. Olha o que Arão fez. Né? Teimosia de Moisés. Né? Teimosia. Às vezes Deus nos pede algo, a gente fica resistindo, Ele permite outra forma, mas aquilo dá problema no futuro. Você lembra do caso de Ló? Abraão levou o sobrinho Ló com ele, os problemas que Ló trouxe para ele. Então, são coisas que a gente vai vendo na Bíblia, a gente vai ligando os fatos, né? E você vai percebendo. Agora, gente, sabe uma coisa que eu quero destacar aqui também? Esse povo fez o bezerro, e sabe que bezerro de ouro? Se você for estudar isso aqui, era um deus da fertilidade na época. Fertilidade está relacionado com sexo. Carnaval no Egito. Mulherada com a roupa decotada, e festa, e música, e bebida alcoólica, e vai e quebra o pau. Né? E é isso aí. Fizeram um carnaval ao pé do monte. Triste. Muito triste.
E a história, você deve saber que Moisés, quando desce, fica tão irado que ele quebra as tábuas com os mandamentos. E o coitado, depois Deus o criticou ainda porque ele quebrou, né? Porque ele foi impaciente. Mas haja paciência também com esse povo, não é verdade? Gente, olha, o pecado nos afasta da presença de Deus. Veja aí na sua Bíblia o verso 3. Olha o que diz aí o verso 3, agora capítulo 33. Volta para o capítulo 33, o verso 3. Diz assim: sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. O que aconteceu aqui? Olha o que Deus está dizendo aqui. Eu não subirei no meio de ti. Está aqui o motivo de que porque a tenda não ficava no meio do povo. Se você observar, o texto que eu li da tenda é o versículo 7. E o texto que fala que Deus não vai subir com o povo é o versículo 3. Ou seja, agora Deus não estava mais no meio do arraial, ele estava fora. Fora. E isso nos traz uma lição, gente, para hoje. Isso nos traz uma lição de que o pecado nos afasta da presença de Deus. Aquele povo se embriagou, aquele povo se prostituiu, aquele povo fez um Deus, fez um ídolo. Então Deus não vai habitar naquilo ali. Não vai. Ele não habita nesses lugares. O apóstolo Paulo, depois, ele cita essa passagem. Ele fala da imoralidade das pessoas. Né? Então você tem que escolher que lado você está. Você tem que escolher. Ou você está com Deus, ou você está com o pecado. Não há como você... Deus não vai estar no meio do seu povo quando o povo está pecando. Não vai. Vai agora para o versículo 11. Versículo 11. Voltando lá para a vida de Moisés. Diz assim o versículo 11. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. O que está escrito lá, gente? Intimidade com Deus. Vocês estão percebendo que nós falamos, você viu como Moisés, ele queria Deus? Lá no monte ele orava, na tenda ele orava. E diz a Bíblia que ele falava com Deus face a face, como qualquer fala a seu amigo. E por isso nós demos o título de Moisés, o amigo de Deus, por causa desse versículo, que ele falava como um amigo. Você já viu o pastor Marcelo, quando esteve aqui, ele falou assim, eu achei muito engraçado, a turma vai orar, e a turma vai orar e parece que quer orar assim com palavras bem difíceis, né? Aí um começa, Senhor, entramos na tua presença. Ele falou sobre isso. Aí o outro continua, Senhor, entramos. O outro continua, Senhor, continuamos na tua presença. Aí ele falou assim, espero alguém falar assim, saímos da tua presença, né? Então, essa formalização da oração, gente, a Bíblia diz aqui que ele falava como um amigo. Já viu algum amigo conversando com outro assim? Sei lá, tipo, a vossa senhoria está passando bem nessa manhã, né? Já viu algum amigo conversando assim? Estamos genuflexos aqui nessa manhã, conversando um com o outro, né? Então por que a gente levou a oração para esse ponto de palavras tão retóricas, palavras tão difíceis, sendo que a oração, irmãos, é algo tão simples. Tão simples. A oração é a conversa de dois amigos. Que está dizendo? Falava Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, gente, olha, se a gente quer desenvolver a oração em nossa vida, a gente precisa nos desarmar de muitas coisas que a gente foi ensinado muito tempo na nossa vida. A gente precisa entender que Deus, Ele é muito mais um pai do que uma pessoa que está ali querendo nos saber se nós temos o respeito talvez exagerado por Ele. Não estou dizendo que a gente não deve ter respeito, gente, mas a gente precisa entender que a oração é intimidade, gente. A oração, você não precisa estar de terno para orar. Você não precisa
usar palavras do seu uso diferente, dar palavras difíceis para falar com Deus. Não. Talvez por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de orar. Você fala assim para alguém, faz oração, pastor, Deus me livre, pastor, estou suando aqui já. Gente, você não conversa com alguém na sua vida, nunca falou, nunca teve um amigo, nunca... Entendeu? Porque essa visão de que como se a oração fosse algo difícil, algo pesado, algo complicado, que você tem que conhecer a Bíblia inteira para falar as palavras difíceis da Bíblia, sendo que o ensino de hoje é muito simples, que a oração é um relacionamento entre amigos. Os adolescentes aqui da igreja, eles me surpreendem, e eu acho gostoso essa liberdade. Teve uma oração um dia, eu lembro que eu fui numa célula, aí ele falou assim, fulano, ora aí. Aí eu baixei minha cabeça, o fulano falou assim, e aí Deus? Aí eu falei, glória a Deus. Nossa, eu já me emocionei naquela oração, né? Eu falei, que bom que ele está entendendo. Ele está entendendo que a oração é isso mesmo. Que a oração é uma conversa, é uma amizade, que a oração é liberdade, é intimidade. Agora você quer pedir para um adolescente, gente, falar que palavra que ele nem conhece. Então essa liberdade é gostoso. E não é uma coisa forçada. Para ele é natural aquela conversa. Para ele é aquela palavra que ele usa no dia a dia. E é gostoso quando a gente pode se referir a Deus como a gente se refere a um amigo nosso, com essa intimidade tão gostosa, essa conversa tão agradável. E eu quero encerrar com o último tópico, quando Moisés pede para ver a glória de Deus. É o capítulo 33, o verso 18 até o 23. E diz assim, então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade ante ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O verso 20. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda, e da fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Gente, o que eu quero destacar aqui nessa passagem é que Moisés ele tinha muita sede de Deus. Moisés tinha muita fome por Deus. Moisés ele tinha amor em conversar com Deus, seja no Monte Sinai, seja na tenda. E aqui nessa passagem, Moisés pede algo para Deus. Ele fala assim, Deus, me mostra a tua face. Deus, me mostra o seu rosto. E Deus responde para ele, Moisés, ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Não pode. Irmãozinho, aqui nós estamos falando aqui numa linguagem humana. Uma linguagem para entender a Deus. A gente não fala assim, Deus, me coloca as suas mãos sobre mim. É o que? É proteção. São linguagens que nos remetem ao nosso relacionamento com Deus, mas não necessariamente que Deus tenha forma humana. Quem diz que Deus tem forma humana são os mormons. Nós acreditamos que Deus é espírito. Ele não é homem. Ele é espírito. A linguagem é uma linguagem para comunicar, para tentar expressar. Deus, eu quero te ver. Deus, eu quero te tocar. Deus, eu quero ver a tua face. Mas Deus não tem face, gente. Deus não tem costa. Ele é espírito. Mas é uma linguagem humana. É uma linguagem da gente tentar expressar o nosso desejo de conhecer a Deus. Quando você quer conhecer alguém, o que você quer saber? O rosto da pessoa. Mostra uma foto dela no WhatsApp aí. Deixa eu ver se você conhece a pessoa, poxa. Ô pastor, você conhece o fulano? Deixa eu ver a foto no WhatsApp. É normal. Então, Deus, eu quero ver a tua face. Mas é claro que Deus não tem uma face. E talvez se ele tivesse uma face, ele disse que ele seria muito parecido com seu filho Jesus. Se quisermos ver a Deus, veja Jesus. Ele revela o Pai. Então, aí acontece o quê? Que Deus fala assim, olha Moisés, eu não posso te mostrar quem eu sou. Você não vai aguentar ver. Mas eu vou dar um relance. Eu vou dar um sinal, um gostinho. Eu vou passar por um buraquinho. E aí você vai ver só as minhas costas. E Moisés então tem essa experiência tão impactante, tão especial com Deus. Mas o que eu quero destacar aqui
é o desejo de Moisés de estar mais perto de Deus. O desejo de Moisés de conhecer mais a Deus. O desejo de Moisés de ter um relacionamento com Deus. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Será que a gente pede isso para Deus? Será que a gente quer mais e mais de Deus ou nós estamos acostumados com a nossa rotina de oração? Será que a gente deseja crescer em oração? Queremos ver a face dele, as costas dele, ou nós estamos tão acostumados com o que já vivemos, o que já experimentamos? São perguntas que Moisés nos instiga aqui nessa noite. E eu quero encerrar essa pregação com algumas lições práticas para nós. A primeira delas, vamos lá? Você tem seu monte, tenda ou quarto de oração? A primeira pergunta é essa, né? Eu queria que você saísse daqui pensando nisso. Você tem um lugar de oração? Você dedica um tempo de oração diário? Você lê a sua Bíblia? Você tem o costume de fazer uma devocional diária? Ou se toca a semana toda e Deus segue junto, Deus me acompanha, né? Siga-me os bons, Deus. Aí você vai, né? Então a gente precisa pensar, né, gente? Olha, é tão gostoso. Eu estou fazendo a leitura da Bíblia diária com o nosso cronograma. Então nós temos um roteiro da leitura bíblica para a igreja. Todo dia tem um texto da Bíblia para a gente ler. E eu tenho seguido, e é tão gostoso. Deus fala comigo tantas passagens, sabe? É tão bom. Eu pego o meu café logo pela manhã. Eu gosto de um café com leite de manhã. E eu pego a minha Bíblia e eu me delicio ali na leitura. A gente precisa, irmãos, precisamos pensar nessas questões. A segunda lição que a gente pode pensar aqui nessa noite, vamos ler lá? Afaste-se do pecado, ou o pecado te afastará de Deus. O arraial, Deus não estava no arraial. Eles escolheram fazer um bezerro, uma festa, um carnaval. Eles escolheram ter uma promiscuidade, uma imoralidade. Então Deus não vai estar ali, gente. A gente tem que saber o que a gente quer da nossa vida. Ou você se afasta do pecado e se liga com Deus, ou o pecado te afastará de Deus. Ele não vai estar no arraial onde o povo está com o coração distante. E a terceira lição, vamos ler lá? Converse com Deus como um amigo. Fica para nós essa lição nessa noite de ter uma oração mais simples, de ter uma oração mais relacional, de ser mais sincero na oração, de abrir o coração, de falar palavras mais descomplicadas, da gente poder ser mais honesto com Deus. É tão difícil, né? A gente fazer isso. E que a gente possa lembrar dessa mensagem que diz que Moisés falava com Deus face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Como qualquer fala ao seu amigo. Nós vamos semana que vem encerrar essa série falando sobre os 10 mandamentos. Vamos falar sobre cada um dos mandamentos rapidamente, assim nós fechamos essa série de Moisés. Vamos